Muito bom dia, 10 horas 6 minutos, 22 graus 4 décimos a temperatura, 59% umidade relativa do ar. Estamos iniciando aqui pela Rádio Miriam mais um painel do dia. E hoje recebendo aqui pré-candidatos, na verdade, à prefeitura do município de Farroupilha e também representantes dos partidos que irão certamente disputar a eleição agora em outubro deste ano. A movimentação do cenário político de Farroupilha ganha ainda mais força a partir de agora. É ano eleitoral e os partidos se mobilizam para conquistar votos. E o programa de hoje, então, recebe, como eu disse, os pré-candidatos, alguns pré-candidatos a prefeito do município, para esse debate de exposição de ideias e projetos, enfim, que cada sigla aí imagina colocar em prática caso chegue ao poder municipal. Estamos recebendo aqui no estúdio o Clayton Gonçalves, pré-candidato do PDT, o Pedro Pedroso, do PSB, pré-candidato do PSB, o Silvio Marqueto, pré-candidato do DEM, o Glacir Gomes, pré-candidato do Partido Verde, e também o vereador Márcio Gilden, que vem representando aqui o PT, já que o pré-candidato João Silvestrin tinha compromissos particulares, não pôde comparecer, mas vai estar bem representado aqui pelo vereador Márcio. Também estamos aguardando aí a chegada do Sérgio Rossi, que é pré-candidato do PMDB. Dito isto, o painel do dia tem oferecimento de Manente Tecidos. Você procura Oxford com preço imbatível, olha só, R$ 4,30 ao metro, é na Manente Tecidos, ali na BR-116. Lojas Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Paludo Moda e Estilo, super festival de ofertas Paludo. Traga seu tênis usado para doação e ganhe desconto especial na compra dos novos. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Também chamo a atenção aos nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Miriam, que quiserem participar do programa, mandando questionamentos, enfim, sugestões, críticas, enfim, a nossa produção já está a postos para receber as ligações. Telefones 3261-2121 e o 3260-5151. Lembrando sempre que a produção deste programa é dos colegas Leandro Ávila e da Flávia Noal, que fizeram contato, então, com todos os pré-candidatos. Vamos iniciar, minha gente? Vamos lá. Aqui à minha direita, o médico Clayton Gonçalves, pré-candidato do PDT. Vamos tentar fazer uma boa discussão, uma boa conversa, que ela seja produtiva, né? Para que a nossa comunidade comece a tirar suas conclusões, né? E verificar quem tem a melhor proposta, enfim, que possa amadurecer dentro desse debate. Clayton Gonçalves, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Miriam, Celso, companheiros, é uma satisfação estar aqui com os senhores nesta manhã, debatendo sobre o futuro da nossa cidade, Farroupilha, que é uma cidade especial para todos nós, em função da nossa vida estar intimamente ligada a esta cidade e a esta comunidade tão cheia de energia do ponto de vista laboral, uma sociedade comandada já há 3 mandatos quase findos pelo partido do PMDB e agora com uma grande oportunidade de ver de novo inserido no contexto de desenvolvimento desse povo, um novo partido com ideias oxigenadas, novas, com ideias que façam um crescimento sustentado da sociedade farroupilhense, um crescimento que torne este lugar mais aprazível ainda e que torne as pessoas que moram aqui mais felizes por conquistas, por realização e por crescimento pessoal. Eu acho que isso é o intuito de nós, pré-candidatos, o intuito que nós trazemos. E eu venho de um partido, o PDT, que é um partido voltado para a educação, historicamente falando, para a educação. Desde os tempos de Brizola, onde foram instaladas no Brasil algumas centenas de brizoletas, as pequenas escolas, e que muitos de nós passamos por elas, dentro da questão do crescimento pessoal, do aprendizado, da formação. E hoje,
nós do PDT trazemos talvez a educação como uma grande bandeira de desenvolvimento de um povo, de crescimento pessoal e de realização de um povo. Então está colocado aí para a comunidade de Farroupilha a possibilidade de novo ver esta cidade crescendo e se aculturando, este é o termo, do ponto de vista aí de formação e de crescimento. Perfeito. Pedro Pedroso, pré-candidato do PSB, bom dia, prazer também estar recebendo o senhor aqui no estúdio da Miriam. Bom dia a todos, eu quero dizer do meu prazer de estar com esses amigos aqui. Nós somos, antes de mais nada, partidos amigos e futuros aliados, eu entendo, porque Farroupilha merece um grupo de pessoas bem intencionadas e capazes, como são as pessoas que compõem esses partidos. Como o Clayton falava, a gente vem de muitas administrações do mesmo governo, do mesmo perfil, do mesmo jeito. E quando as coisas se estendem por muito tempo, né, Márcio, tende a criar vícios, né? É natural do ser humano essa coisa de se acomodar. Nós entendemos que tem que haver uma alternância de governo, vai trazer uma visão nova para a nossa cidade, vai trazer entusiasmo nos novos administradores, vai trazer uma fase nova. Isso é que a gente espera com essa eleição. Nós víamos o município de Farroupilha, ele é um município privilegiado entre os municípios do Brasil. Nós somos a 19ª economia no Rio Grande do Sul. O que quer dizer isso, minha gente? Quer dizer o seguinte, nós, dos 496 municípios do Rio Grande do Sul, nós somos o 19 que mais arrecada. Só que nós não somos grandões, nós somos um município pequenininho, 60 e poucos mil habitantes. Quer dizer, nós somos milionários. O nosso problema não é dinheiro. E o que a gente tem visto nos últimos tempos? Nós temos visto um governo para o povo, o que é diferente de um governo com o povo. Um governo para o povo é aquele governo em que o governante decide pelo povo. E nem sempre ele toma a decisão correta, nem sempre ele investe no lugar correto que tem que investir. Agora, um governo com o povo, que é o que a gente propõe, é aquele governo que discute com a comunidade, que discute onde ela acha que tem que ser feito o investimento. Então é em busca disso. Eu sou Pedro Pedroso, eu represento o Partido Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro, que é o partido que mais cresceu no Brasil. Hoje nós possuímos 6 governadores, possuímos senadores, é o segundo partido que mais tem governadores no Brasil. Né? Nós possuímos administrações importantíssimas, como a administração de Curitiba e de Belo Horizonte. Os prefeitos de Curitiba e Belo Horizonte, as prefeituras mais bem avaliadas do país. Né? E depois a gente vai poder conversar sobre isso. Enfim, estou muito feliz em estar com os companheiros aqui. Eu acho que vai ser um grande debate. Silvio Marqueto, advogado Silvio Marqueto, do pré-candidato do DEM. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia aos ouvintes da Rádio Miriam e aos integrantes dessa mesa. O DEM, integrante das oposições, do Partido Democrata, como já foi dito aqui pelos meus colegas antecessores, está nessa jornada também para tentar motivar, tentar modificar o pensamento, porque as oposições estão unidas com um intuito único, né, de melhorar a vida do farroupilhense. Isso é óbvio, isso é gritante. Não é que não vou fazer terra arrasada, não, vamos falar do que foi feito. Vamos falar do que nós pensamos em fazer. Vamos falar em projetar Farroupilha para um futuro. Né? Não para 4 anos, não para se reeleger, para 40 anos, 50 anos. Nós temos que ter cabeças pensantes. Governar é importante, é de muita responsabilidade. Governar não é só ganhar uma eleição, né? É o primeiro passo. Então nós temos que estar cercados de gente importante, de capacidade para projetar, para pensar Farroupilha. E nós, o DEM marca a gestão até nacional por novas ideias. Nós temos algumas ideias, esperamos propor isso depois, logo que definirmos os candidatos, né, a prefeito e vice, para elaborar uma plataforma em conjunto de governo, né, os projetos futuros. Resumidamente é isso, a princípio, para iniciar o debate. Obrigado, Silvio Marqueto.
Glacier Gomes, pré-candidato do PV. Bom dia, prazer recebê-lo aqui, Glacier. Obrigado, Celso, por mais essa oportunidade. O Partido Verde tem tido poucos espaços na mídia, talvez por ser um partido novo, fez apenas um ano na cidade. E é sempre uma oportunidade boa para a gente lembrar que o Partido Verde está presente em 87 países. Então o Partido Verde pode até ser um partido desconhecido na cidade para muitos, mas no mundo é um dos maiores partidos do mundo, né? Então é uma satisfação a gente poder ter uma imprensa que dá espaços para a gente falar e poder colocar o que é o partido. O Partido Verde começou no bloco de oposição e resolveu se retirar, não que não concordasse com a maioria das coisas que estava sendo discutida, mas porque a gente viu que se a gente continuasse na oposição, a gente seria apenas mais um partido. Então a gente resolveu fazer um voo próprio e solitário nesse primeiro momento, para expor as nossas ideias e tentar conquistar um território. Mas, com certeza, nós somos oposição a essa situação. Então, se nós tiver que fazer uma composição na mesa de negociação, os primeiros a nós procurar vai ser o bloco de oposição, porque queremos mudar, sim, essa continuidade de 12 anos do poder do PMDB, contínuos, e 8 anos que vai se completar do PP. Então, PP e PMDB estão muito tempo no poder e isso não é bom para democracia nenhuma. A Farroupilha paga muito pelo lixo e nós separamos, lavamos os recipientes, botamos no dia certo e um caminhão vai lá, compacta tudo e manda para o lixão. O que a gente considera mais interessante, na qual nós já trabalhamos durante muitos anos, é a segurança. Talvez um médico, talvez um advogado vai achar que a sua profissão é a mais importante. Todas as profissões são as mais importantes para cada um que nela labuta. Mas a segurança é a mais importante. Basta ver na Bahia recentemente que em uma semana a polícia militar parou, se tornou um caos, houve saques, etc. Então, eu tenho certeza que a coisa mais importante é a saúde. Porém, se der um quebra-quebra, ninguém vai poder atender porque o hospital vai ser depredado. Então, primeiro nós precisamos da ordem, da segurança. E para nós é ponto de honra, se nós sentar numa mesa de negociação e os partidos aceitar parar de enterrar o lixo e destinar 1% do orçamento para a segurança, somos parceiros. Somos parceiros. E se a oposição não quiser, talvez a gente procure a situação, porque nós queremos mudar. E nós só vamos mudar parando de enterrar lixo pelo meio ambiente, destinar 1% para a segurança. Vereador tem que ser vereador e não secretário. Isso é uma proposta bastante difícil, porque os partidos estão acostumados a se manter no poder ao longo da vida e isso está estragando a política. Um vereador se elege, vai para uma secretaria, chega perto da eleição, ele sai da secretaria, se candidata a vereador, vai para a secretaria e aí assim o ciclo se perpetua. Muito obrigado pela primeira oportunidade. Obrigado, Glacier Gomes. Vereador Márcio Gilden, representando aqui o Partido dos Trabalhadores. Bom dia, prazer recebê-lo novamente. Bom dia, Celso, bom dia a todos os colegas da mesa. Parabenizar desde logo a Rádio Miriam por esta oportunidade, por essa iniciativa. Dizer que estamos aqui em nome do nosso pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, João Fernando Silvestrin. Por motivos pessoais não pôde estar presente, mas nós temos o entendimento no nosso partido que a política é a forma adequada e é o melhor modo civilizado de melhorar a vida das pessoas, e a vida das pessoas somente vai melhorar na medida em que o conjunto da comunidade, seja a educação, seja a saúde, seja a infraestrutura, que é um tema central para nós, no nosso partido, que vamos trazer para o conjunto dessa proposta política que estamos construindo, e que não tem uma perspectiva de oposição por oposição. Porque se nós analisarmos, pensamos nós, e é isso que nós acreditamos, hoje o nosso país, através do presidente Lula e da Dilma, que continua esse trabalho, vem transformando o país e trazendo recursos para todos os municípios, seja na habitação, na infraestrutura, no turismo, e não é diferente agora com o governo do Estado. Então, nós defendemos sim que a questão da infraestrutura no nosso município é uma questão importante, necessária, fundamental. E nós entendemos que é preciso intensificar parcerias com o governo do Estado, com o governo federal. É evidente que está hoje, atualmente, no nosso município, nós recebemos recursos federais importantes,
que estão fazendo o diferencial para a nossa comunidade, mas nós acreditamos que além da habitação é possível em outras áreas buscar essas parcerias, e inclusive na infraestrutura. Nós temos municípios próximos de nós e nós queremos citar isso, que eu acho que isso que a política constrói. A política é o passado. Se hoje a nossa comunidade, o nosso município é a 19ª economia, não foi uma decisão de ontem, do ano passado, há 3 anos, não. Ela tem uma história de 70 anos e nós chegamos até aqui. Então nós temos o desafio de trazer ideias e propostas, e é isso que nós vamos defender, para construir uma sociedade, uma comunidade que tenha qualidade de vida, que tenha condições de crescer, se desenvolver. E cito isso, Celso, e a todos os colegas que estão aqui, os ouvintes, o município de Bento Gonçalves buscou um financiamento que vai diluir nos próximos 20 anos de 120 milhões de reais no governo federal e que vai investir na infraestrutura do seu município. Nós conseguimos, o nosso município de Farroupilha conseguiu 2 milhões e 600 mil reais. Vejam a diferença, né? Então, enquanto o Bento buscou 120 milhões, que vai investir em pavimentação, vai qualificar a infraestrutura, o nosso município teve iniciativa, buscou, a região do Montes Verdes foi contemplado, mas é um recurso de 2 milhões de reais. Então, nós entendemos, e é isso que nós defendemos, e vamos defender muito, seja no interior do nosso município, no meio rural, investimento em infraestrutura, no mínimo um acesso, né, asfáltico por ano na comunidade, em uma comunidade por ano, e pavimentação aqui na cidade. Nós defendemos que é fundamental. Isso com recursos do município e prioritariamente buscar parcerias. É isso que nós defendemos e, acima de tudo, vamos construir um bloco político que possa transformar ainda mais a vida das pessoas do nosso município. Ok, feita essa primeira rodada, também a produção me encaminha aqui, apenas para esclarecimentos aos ouvintes, que o vice-prefeito Fabiano Feltrin foi convidado por ser um possível pré-candidato pelo PP, mas ele preferiu não participar porque o partido ainda não tem uma definição se seguirá ou não em coligação com o PMDB. O prefeito Ademir Bareta, pré-candidato também do PMDB, foi convidado, mas em função de compromisso assumido, uma reunião agendada para tratar da FINAQUIV também não está presente. Produção que nos passa então esses recados. São 10 horas 24 minutos, 22 graus, 1/10 a temperatura. Que temperatura agradável, né? Perfeito. Em comparação com outros dias. Até porque esfriou lá fora e aqui dentro vai esquentar. 10h24, a gente faz um intervalo comercial e volta em seguida. Eu vou buscar uma coisa no meu carro correndo. É mantido pelo Partido Verde. Como é que estão estruturados aqui? Não, estamos bem. A onda verde não começou ainda. Em todos é 1 hora? A onda verde não começou ainda. Deve ter uns. Até para dar uma divulgada no partido. Você podia pegar agora o gancho do prefeito de São Francisco, lá que vai vir o tsunami, tu pode... Se elegeu o prefeito, o PT não tinha nada. Atenção! 1, 2, olha o último, 3. Voltamos, 10 horas 28 minutos, 22 graus a temperatura, 51% umidade relativa do ar. A temperatura aqui no painel do dia tem oferecimento de calçado Jocar, sinônimo de elegância feminina, agora em nova loja na Júlio de Castilhos, esquina com a Independência. O telefone é 3261-6661 e a hora certa 10h29, oferecimento Joalheria Calera, tradição, qualidade e confiança em joias, relógios e presentes. Marca consagrada há mais de 50 anos na cidade, na Coronel Pena de Moraes, 533, o telefone é 3261-2244. E os ouvintes que quiserem participar do programa, enviar suas mensagens, seus questionamentos aos debatedores, podem fazer contato com a produção através do 3261-2121 e o 3260-5151. Lembrando que a participação do ouvinte aqui no painel do dia tem oferecimento de Yuxin Clínica, medicina tradicional chinesa, em Caxias do Sul, na Visconde de Pelotas, 1068, o telefone é o 3217-7788. Bom, debatedores, pré-candidatos, Márcio, representante do PT,
Assumindo a Prefeitura de Farroupilha, qual a primeira medida que vocês adotariam? Que vocês veem assim, ó, se eu assumir lá o ano que vem, em janeiro do ano que vem, a Prefeitura de Farroupilha, eu precisaria como primeira medida, sei lá, investir na segurança, promover uma limpeza geral na cidade, a questão do trânsito, a questão de saúde. Vocês já estão pensando nisso? O que vocês fariam para início de governo? Pedroso. Eu tenho a impressão de que esse seria um segundo momento numa campanha eleitoral, né? Nós estamos numa fase de estruturação desse grupo. Eu tenho certeza que cada representante aqui tem em mente muitas mudanças importantes, muitas modificações importantes, mas como isso vai estar dentro de um plano de governo, né, e que nós já estamos trabalhando em cima disso, esse grupo de partidos já está trabalhando em cima disso, entendo que não seria o momento. Mas tem muitas coisas que dá para citar, assim por cima, né, algumas coisas. Por exemplo, por que um município que vai arrecadar 153 milhões, que nem o nosso, paga aluguel para a Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social, Conselho Tutelar, Albergue Municipal, Farmácia Popular e para uma infinidade de órgãos? Por que o nosso município, sendo rico do jeito que não se organiza para ter um prédio próprio, paga aluguel para tantos lugares para trabalhar? O que isso acontece, né? Então, eu tenho essa visão de que isso também tem que ser modificado. Por que no interior da nossa cidade, o nosso interior não recebe infraestrutura, né? Recentemente a gente viu o prefeito anunciando uma enchente de obras, uma ajuda. Avalanche. Isso, ele deu o nome de avalanche. Um pacotão de obras, né? Até para contribuir com o debate de vocês, alguns questionamentos chegando aqui, um ouvinte lá do bairro São Luís, ele quer saber dos convidados porque o município não investe em transporte público, e um outro mora há 16 anos no bairro, não cito o bairro aqui, ainda não há calçamento em várias ruas, principalmente na área verde, porque 16 anos ainda não conseguiram arrumar isso, enfim, questão de calçamento, pavimentação, transporte público. Tá aí a diferença daquilo que nós estamos propondo. Os ouvintes, eles são pontuais dentro dos seus problemas. O que existe hoje? Existem, em geral, dois tipos de governo. Aquele governo que é para o povo e o governo com o povo. Governo para o povo é o governo que está aí. É aquele governo em que o governante decide o que vai fazer. Nós propomos um governo diferente, nós propomos alternar para um governo com o povo. Se houvesse uma participação popular, né, Márcio? Se houvesse uma consulta popular, eu tenho certeza que nesses bairros já teria infraestrutura. O nosso município não investe em infraestrutura há 15 anos, né? Agora, na véspera de campanha, que tem o pacotão do prefeito municipal, que soa muito mais para nós como um desespero político do que com a vontade de beneficiar a sua comunidade. Então, tem muitas coisas, sim, que nós vamos modificar aos poucos. Oriundo da área de saúde, como médico, na verdade, eu preciso entender que a minha vontade como candidato, se assim for escolhido pelo meu partido, é de que, na verdade, nós tenhamos uma interação, uma ação maior dentro dos projetos de saúde do município. Quem me conhece sabe como eu trabalho, já há mais de 20 anos, eu tenho sido cutucado pela comunidade para que tentasse alguma coisa na vida pública, e eu sempre tenho desconversado, porque, na verdade, eu nunca tive vontade de me tornar um político. A necessidade de me tornar um político nasceu, eu diria, da angústia, da preocupação, do ódio pela morte. Daí que nasceu, na verdade, a minha vontade de me tornar um político. E por isso hoje tenho o meu nome colocado à disposição para esse cargo importante que é de dirigir o município. Nós temos hoje que imaginar que a nossa cidade, por ser uma cidade exponencial do ponto de vista industrial e de crescimento, enfim, nós não podemos imaginar hoje uma centena de senhoras morrendo de câncer de mama sem um projeto para tratamento e prevenção
o câncer de mama, que atinja a todas as mulheres, que atinja a todas as comunidades. Senhoras humildes que jamais fizeram uma mamografia precisam ser buscadas em casa, mesmo que seja por força policial, para fazer exame. Nós precisamos diminuir as nossas estatísticas do ponto de vista das doenças tumorais. A senhora que está aí no interior agora, ouvindo a Rádio Miriam, fazendo o almoço, preparando o alimento da família, sabe o quão é importante um canal aberto para a realização de exames tão básicos e tão fundamentais. Eu não vejo a possibilidade de uma cidade sem hoje ter prevenção do câncer de colo de útero disponível para meninas, adolescentes que não tiveram ainda iniciação sexual. O município de São José, em Santa Catarina, vizinho da ilha, da bela ilha, está adquirindo essa semana 40 mil doses de vacina anti-HPV para prevenção de câncer de colo de útero no município de São José. Então isso é possível em cidades desenvolvidas. E como é que nós não fazemos isso aqui em Farroupilha? Onde é que está o entrave? Eu me filiei ao PDT e me coloquei à disposição a partir da morte de trigêmeos, que na época me fizeram perder o sono várias semanas. E eu não vou declinar o nome da mãe aqui, que é conhecida na cidade, do pai, mas assim, ó, a angústia de ver um pai e uma mãe no momento felizes por ter 3 bebês dentro do útero e no momento seguinte nenhum bebê, os 3 mortos por insuficiência hospitalar aguda, quando havia no projeto do governo atual, dentro da cartilha de intenções do governo, a criação de uma UTI neonatal, nenês que chegaram ao hospital com descolamento de placenta, coisa grave, gravíssima, e que se auscultou os batimentos, o médico de plantão auscultou os batimentos, e depois eu acompanhei essa senhora até Caxias do Sul, para um hospital onde havia UTI neonatal, e os 3 acabaram nascendo falecidos, mortos, porque o tempo entre transporte de Farroupilha a Caxias do Sul fez com que essas crianças perdessem a vida. E nós tínhamos isso na nossa cartilha de intenções e nós não estamos cumprindo essa cartilha, nós munícipes. O que está havendo? Esse município precisa crescer, precisa parar, o stop precisa ser feito, precisa se retomar o crescimento, se retomar o desenvolvimento. Nós estamos perdidos no espaço. Então eu acho que tem muitas ações para se fazer, eu acho que é por aí o caminho. Eu entendo que, conforme já colocado e nós manifestamos, hoje o administrador público, o prefeito, o município, e não é diferente em outras esferas de governo, há toda uma pré-definição de onde serão aplicados esses valorosos 105, no caso do nosso município, mais de 150 milhões de reais. Existe uma garantia que, independente de quem for o prefeito, e é aí que eu quero chamar a atenção, isso que nós defendemos, existe uma garantia mínima a ser investida na educação, uma garantia mínima a ser investida na saúde, e o restante do recurso, a quantidade é um elemento do quanto você vai aplicar, mas é a qualidade do investimento, é a transparência de onde são colocados esses recursos, é que vai dar a forma e as condições de sobrar recursos para o investimento. E eu tenho manifestado e volto sempre a dizer, a política, ela tem um passado, ela tem um presente, ela tem um futuro. E isto define o que é uma comunidade e um município. Se nós pegarmos há muitos anos, não havia investimento federal como nós temos hoje. E os prefeitos nossos, independente de quem foi prefeito anterior, digamos, sobrava recursos no orçamento do município e se fazia as obras, se fazia infraestrutura e tínhamos condições de crescer, e não é por acaso, e hoje deram as condições para que nós pudéssemos ser a 19ª economia do Estado. Então o que me chama a atenção e que me motiva muito a buscar uma alternativa e que nós acreditamos que é possível fazer mais, porque hoje há os investimentos federais que vêm ao município nas diferentes áreas
E nós estamos crescendo. O nosso município, a economia do nosso município, do nosso país, cresce. A cada 2 dias gera-se uma nova empresa. São novos empregos, novos impostos, e o próprio orçamento do nosso município é visível. Nós assumimos a atual legislatura da Câmara de Vereadores com um orçamento de 100 milhões. Este ano nós aprovamos um de 150 milhões. Isso demonstra o crescimento na arrecadação. Isso demonstra o quanto uma administração, digamos, pública, há recursos para o investimento. Então eu entendo que terá as políticas a curto prazo, a médio e a longo prazo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a infraestrutura, juntamente com a saúde, com a educação, e quando falo em infraestrutura, não é estrada. Quando falo em infraestrutura, é nós, na educação, além da questão pedagógica, as condições físicas das escolas. Isso é uma questão central. Num hospital, na saúde, é excelente as condições do médico, dos profissionais, mas quando eu falo de infraestrutura, é ter um hospital, um posto, com a tecnologia que hoje é necessário. Isso, quando eu falo em infraestrutura, é nós dar condições para o agricultor ter uma estrada adequada para o seu transporte. Isso me parece que nós, pelo pleno crescimento que hoje o país está vivenciando, não é diferente do nosso município, é possível fazer mais na infraestrutura. Se no passado nós fazíamos com menos condições, por que hoje nós não podemos fazer mais? Nós acreditamos, o nosso partido acredita que é possível sim fazer mais. Bem, somado ao que já foi dito aqui, eu acredito que devemos repensar nas prioridades, sim, devemos dar uma pausa e efetuar até um enxugamento da máquina, porque quando se alega falta de recursos com 150 milhões é porque eventualmente não está sendo bem aplicado. Lógico que não vamos deixar de aplicar na saúde, na educação, na segurança, que são prioridades, mas eu acredito que tenhamos que estabelecer prioridades e com o enxugamento da máquina poder fazer o que a sociedade espera, governar com a sociedade, com as entidades, com o agricultor. Nós temos que, como disse o Márcio, verificar os acessos ao interior, dar condições de escoamento da safra. E não é só o caminhão que o agricultor tem, ele tem um carro também, então ele tem que ter uma estrada em condições, ele tem que se sentir contemplado com a administração. E então o DEM, ele, apesar de não ser governo, ele tem trabalhado, até tem verba do DEM no bairro América, no calçamento de ruas que está dentro dessa avalanche, né, de obras, tem verba do DEM e o ano que vem deverá ter outra verba já encaminhada ao Onyx Lorenzoni, que está encaminhando projeto já para mais 350 mil, me parece, se não me falha a memória. Então, cada partido faz a sua parte, cada partido tem a sua visão de governo, mas a humanidade de pensamento aqui. Todos querem que o município, com todo esse dinheiro, aplique melhor os recursos e se veja, né, a comunidade contemplada com obras necessárias. Então o DEM prega também o enxugamento da máquina, consequentemente haverá mais sobra de recursos para, ouvindo a comunidade, ouvindo o empresário que paga o imposto, porque nós temos, o imposto tem que ser bem aplicado, quando ele não é a gritaria geral, além de não aparelhar o quem deve, a educação, a saúde, a segurança, etc. Isso ninguém está contra, né? Isso ninguém poderá, seria um suicídio falarmos. O que nós temos que aumentar essas verbas e atender os anseios. Como é que se faz isso? Governando com equilíbrio, com capacidade, com partidos interessados no crescimento do município. É por aí, no modo de ver do DEM, é isso. Glacier. A base do PV é o seguinte, é discutir novas ideias. O que nós estamos tendo hoje na cidade é uma administração de 12 anos, já conhecemos o que está aí. O PV pensa um pouquinho mais profundo, tanto o Estado, de um modo geral, ele arrecada muito e devolve muito pouco para o cidadão. Por que isso? Porque a máquina pública, há muito tempo, ela vem inchando,
funcionários se aposentando e cada vez mais novos funcionários. A Europa está passando problemas por causa disso, o Brasil, em muitas cidades tem esse problema, o Estado tem esse problema, porque senão não precisaria cobrar pedágio, não precisaria fazer parceria com o empresariado para buscar recursos. Então, assim, o cidadão paga muito e recebe pouco. E a redução da máquina é a única maneira de nós conseguirmos sobrar dinheiro para aplicar. De reduzir 70% dos CCs. Que o PV não tem compromisso com nenhum partido, com nenhum participante do partido para botar em cargos. Nós queremos reduzir a máquina. E nós consideramos como CC, inclusive, todas as entidades que são coligadas e mantidas com recursos do poder público. Isso é muito dinheiro. Por exemplo, o ProSaúde, o hospital, né? Tanto no hospital como no ProSaúde, toda a diretoria é por demais conhecida, são membros da atual administração, são eles que determinam quem são os funcionários que trabalham no ProSaúde e que trabalham no hospital. Portanto, são CCs indiretos, sim. É democratizar isso aí e fazer com que o recurso seja melhor aplicado e não muitas vezes um cabide de emprego. Não estou dizendo que as pessoas que trabalham hoje no ProSaúde no hospital não trabalham. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas que estão lá pelos partidos. De um modo geral, o PMDB, né, é um partido muito competente. O PMDB, não só na cidade, o PMDB no Estado e principalmente o PMDB no Brasil, é o partido mais competente na história desse país em transformar a política em profissão. Basta ver que se nós fizermos um levantamento hoje de quantos políticos nós temos na cidade, e nós fizermos esse levantamento, a gente vai ver que muitos deles são políticos há muito tempo. Então a gente precisa modificar isso. Nós precisamos profissionalizar mais, botar gente mais competente nos setores certos. E não apenas porque ganhou uma eleição como vereador, vai se tornar secretário. Se nós analisarmos toda a secretaria da nossa cidade, a gente vai ver que tem pessoas que não têm nada a ver com o cargo que exercem. Então isso assim, a redução da máquina é possível sim, e a única maneira de administrar melhor os recursos públicos e devolver melhor para o cidadão. Obrigado, Glacir Gomes, pré-candidato do PV, chegando também aqui no estúdio, o pré-candidato do PMDB, Sérgio Rossi. Prazer recebê-lo aqui, Rossi, bom dia. Gostaria da sua mensagem inicial antes da gente ir para o intervalo. Bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Miri, em especial aos nossos componentes da bancada aqui, bancada de peso. Quando eu digo que Farroupilha está muito bem servida em líderes, é só olhar ao nosso redor, pessoas de bem, pessoas com grande conhecimento, e pessoas com bom propósito. Então é isso que eu estou vendo aqui comigo nessa rodada de conversações aí. Então, bom dia a todos e me considero feliz com o meio de vocês. Perfeito. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta a gente retorna então para o Rossi também colocar suas ideias sobre o que pensa aí para uma futura administração aqui de Farroupilha. 10h48 minutos, 21 graus 9 décimos a temperatura. O painel do dia tem oferecimento de Manente Tecidos. Você procura Oxford. Voltamos, 10h52 minutos, 21 graus 9 décimos a temperatura. Estamos aqui com o painel do dia e hoje recebendo aí os pré-candidatos a prefeito de Farroupilha. Estamos aqui com o Clayton Gonçalves, pré-candidato do PDT, isso tudo claro que vai passar por uma discussão dentro dos respectivos partidos, né? O Pedro Pedroso, pré-candidato do PSB, o Silvio Marqueto, pré-candidato do DEM, o Glacir Gomes, pré-candidato do PV e o Sérgio Rossi, pré-candidato do PMDB. E temos aqui também, representando aí o Partido dos Trabalhadores, o vereador Márcio Gilden. Aliás, Márcio, eu não consegui ainda pegar direito. É alemão. A pronúncia. É italiano ou alemão? É Gilden. Gilden é alemão, mas estamos inseridos no processo. Tá certo. Quer se fazer de italiano agora? Culturação, né? É isso aí, é isso aí. Aliás, a gente está falando agora no intervalo que a nossa região aqui atrai muita gente. Aliás, todos vocês são aqui de Farroupilha? Não, não. Não, ao contrário, eu sou de fora. Sou nato de Farroupilha. Farroupilha, linha Miller, Farroupilha. Barbosa, sério. Eu sou de Santa Maria. Paróquia.
Eu sou de Farroupilha porque eu escolhi Farroupilha. Estou há 27 anos na cidade, eu sou de Porto Alegre. De Porto, veja só, né? Eu sou de Pelotas. Estou há 20 anos aqui também. E isso em todos os municípios aqui da região tem essa situação, pessoal que vem de outras regiões. 53,4% hoje são de fora do município, não originários da cidade. Estrangeiros. Estamos em maioria. Olha aqui, convite de novo para os nossos ouvintes, quiserem ligar aqui, questionar nossos convidados, os telefones da rádio 3261-2121, o 3260-5151, telefones à disposição, a produção está lá para receber, para atender os nossos ouvintes. Bom, na retomada deste bloco, eu queria que vocês falassem sobre o que vocês pensam sobre atração de empreendimentos, novos empreendimentos aqui para Farroupilha, porque isso, juntamente com isso, cresce a questão habitacional leva à criação de mais escolas, mais saúde, mais transporte, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Mas, eu queria me manifestar assim, genericamente, porque é um termo que eu conheço bem, essa coisa de genérico, mas genericamente assim, nós temos que pensar, quando a gente pensa, a gente cresce. Nós vamos ter em Farroupilha novas habitações, em torno de 2.000 no final das construções todas. Essas habitações, elas premiam, o seu habitáculo premia um grupo de 4 pessoas. Essas pessoas serão 8.000 pessoas no final do processo todo. E aí nós podemos pensar algumas coisas. Primeiro, estas habitações hoje, essas pessoas hoje habitam subhabitações que ficarão vazias. E aí vem a pergunta, ficarão vazias ou serão novamente habitadas? Quem habitará estas subhabitações? Então, quando você oferece moradia para 8.000 pessoas, você traz 8.000 novas pessoas para o município. Você tem que pensar em água para essas pessoas, você tem que pensar em esgoto para essas pessoas, você tem que pensar em escola para essas pessoas, você tem que pensar em sistema de saúde que premie essas pessoas e que ofereça condição de vida saudável para que elas sejam felizes. Então, são questões que nós, como moradores de Farroupilha, precisamos entender. Sérgio, seria interessante construir novas habitações porque venderia material de construção. É o teu açude, é o teu peixe. Mas nós precisamos pensar no entorno disso. Tu vai vender o cano para o esgoto também. Bom, nós precisamos ter lá alguma coisa que ligue isso a uma rede de tratamento de água. Essa rede de tratamento de água. Eu vi ontem no PAC, que o companheiro Pedroso tinha, um investimento interessante em Farroupilha de 24 milhões de reais, maior do que o investimento de toda eu não vou falar o termo avalanche, porque isso lembra uma coisa pejorativa. Avalanche a gente lembra em destruição, né? Aquela coisa de uma grande marola que vem derrubando tudo. Eu não vou, mas no pacote de construções são 22 milhões de reais, incluindo aí algumas verbas federais, mas 24 milhões só para tratamento de água do nosso município, um projeto do governo federal, do PAC, da Corsã, do governo estadual, desculpe, que vai premiar o município com a realização de tratamento de água e esgotos que nós precisamos. Nós estamos devendo isso para os munícipes, isso é importante. E tem algumas coisas que a gente precisa pensar assim, fundamentais. Eu vou me permitir falar no teu nome, Lázaro, e aí na minha Jacinto, com a tua produção de uva. E aí eu fico pensando assim, aquela estrada asfaltada para te esgotar a tua uva na época da produção. E aí uma placa no final do asfaltamento dizendo aqui nós temos tantos quilômetros de asfaltamento, esse é de um projeto federal tal, assinado o presidente Dilma. E aí eu fico pensando que isso politicamente é um tiro no pé e talvez a administração atual não tenha feito em função disso. Mas se o teu caminhão estiver trancado no meio da estrada e não consiga subir, vai um trator da prefeitura, que é um oferecimento da prefeitura municipal, e vai estar lá escrito Prefeitura Municipal de Farroupilha puxando a tua uva lomba acima, quando poderia ter um asfalto, uma placa do governo federal. Nós temos que pensar um pouco, as coisas não podem ser jogadas simplesmente por projetos aventureiros, nós precisamos pensar nas coisas. Então, vamos pensar, eu acho que tem muita coisa para se fazer no município. Pedro. Eu quero compactuar com o Clayton no pensamento do interior.
O nosso interior, Sérgio, e tu tem acompanhado as administrações do PMDB e tem ajudado nelas, formulando propostas, dentro do possível, né? Tu tem participado. Mas o nosso município, nos últimos 20 anos, ele tem investido minimamente no interior. O Márcio trabalhou muitos anos no Sindicato dos Trabalhadores e sabe o que eu estou dizendo. Eu olho, quando tu falaste na linha Jacinto, Santo André, das câmaras frias do Girelli, ali do Milton, do Nego, sai 8 milhões de quilos de fruta selecionados. Sabe quanto falta para chegar? O asfalto deles falta 1,5 km. Para a cooperativa da linha Jacinta, mais 1,5 km, 2 km. Para o 47, a produção do 47, da linha 80, bom, se a gente for citar, Deus do céu, nós não recebemos um palmo. Daí, na enchente do prefeito, no pacote, não tem um palmo de pavimentação para o interior. Eu tenho um dó desse meu povo do interior, que vocês não têm ideia. Um agricultor evoluído, um agricultor com alta tecnologia, um homem interessado, um homem que busca conhecimento, que faz da sua lavoura a mais produtiva possível no minifúndio, pequenininhos, mas produz muito. Daí o que ele espera da sua administração? Que leve a ele a condição mínima do transporte. E não tem. E não tem. E não vai ter de novo. E não vai ter. E nesse plano de governo que está aqui na minha mão, que foi aprovado, que é 153 milhões e 500 mil, não tem um palmo em direção ao interior. Nada. No primeiro ano foi próximo a 100 milhões, o segundo ano 111 milhões arrecadado, o terceiro ano 127 milhões arrecadado, e esse ano está previsto 153 milhões e 500 mil. Qual é a dificuldade que nós temos? Eu volto a dizer, nós temos um governo que o governante decide pelo povo. Nós precisamos inverter esse processo, nós precisamos que o povo participe dessa decisão. Nós precisamos ter um governo com o povo e não um governo para o povo. Governo para o povo é quando o governante decide o que vai fazer. E daí ele corre esse risco, aí investe aqui, às vezes tinha que investir colar e assim por diante. Então precisamos de mais justiça social. Bem, concordo plenamente com o que disse o Pedroso, o Clayton. Nós precisamos de planejamento, que é o que o DEM sempre pregou nas manifestações que faz, nas rádios e televisão, né? O planejamento é fundamental. Se o desenvolvimento traz progresso, traz benesses, traz também dores de cabeça, transtornos, e o governante tem que estar preparado para isso. E nada melhor do que uma boa equipe de governo, um bom planejamento para planejar obras e planejar os recursos. Como eu falei antes, a situação de verbas, o enxugamento da máquina, proporcionaria todos esses asfaltamentos para o interior, para os acessos, inclusive para o centro da cidade, para os bairros. Então o DEM sempre pregou e prega planejamento, uma equipe sempre focada nos projetos futuros. Falei em outra oportunidade que nós não temos perimetrais, o centro no horário de pico é um tanto estrangulado, e nós necessitamos planejar o centro, planejar o bairro, planejar o interior. Nós temos que pensar nessas famílias, nessas pessoas que moram no interior, que moram nos bairros, que necessitam do poder público. Não é uma obra, eventualmente, como foi no centro, um asfaltamento da Barão, e em 4 anos com um orçamento grande que temos. Então me parece que falta planejamento para dar estrutura ao nosso município. Sérgio Ross. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu preciso vencer 2 eleições. Primeiro, internamente no meu partido, que eu tenho que passar pelo diretório, e segundo, a eleição propriamente dita, que é com o voto da população. E o plano de governo que está aí, que está sendo parcialmente executado, não vai ser todo executado, porque algumas coisas não poderão ser feitas ou não serão feitas. Nós tivemos a felicidade de pertencer a um grupo de trabalho que elaborou esse plano de governo. Acho que ficou um plano de governo bom. Mas por que nós queremos... Nós entendemos que essa é a nossa vez de governar o município, queremos vender essa ideia à população. Nós achamos que estamos num bom momento. 28 anos de empresa, 16 anos de vereador, 3 anos de presidente da Câmara, 4 anos de Cine de Lojas, 2 de CDL, 1 de Rotary, 2 de Mocovi, 3 anos de Comissão para a Segurança,
da instalação das câmaras de monitoramento em Farroupilha. Então, a minha vida pública, e praticamente sempre foi pública, me credencia a colocar o meu nome hoje à disposição da população. E o fato de ser do PMDB, eu acho que o PMDB pode continuar no governo. Eu não vejo problema nenhum. Porém, com uma nova maneira de administrar. Uma nova gestão. É isso que eu estou propondo dentro do partido. Uma nova maneira de administrar. É o que eu faço na minha empresa, mesmo sabendo as diferenças que existem entre empresa privada e prefeitura municipal, mas muitos dos conceitos que são utilizados no dia a dia na empresa poderão ser usados também na prefeitura. Se nós temos hoje uma empresa que fatura ao redor de 7% do orçamento público municipal, nós sabemos lidar com números, sabemos lidar com finanças, sabemos, como dizem alguns, tirar leite de pedra, sabemos fazer o dinheiro se multiplicar, sabemos aproveitar bem o dinheiro, aplicar bem o dinheiro, porque sabemos quanto custa para ganhar. Nós temos essa experiência. É isso que nós estamos oferecendo à população. Então, a minha meta, por exemplo, hoje a gente vê as prefeituras investindo 6, 7% do orçamento, no máximo. Investimento que eu digo é asfalto, é escolas, é isso, é aquilo. A minha meta na prefeitura é investir 10%. Eu acho que nós temos que investir no mínimo 10% do orçamento municipal, investimento palpável, visível, investimento que deixa as comunidades e os bairros mais felizes, como falou o doutor Cleiton. Para o interior, gente, não tem muito segredo. Eu sei que algumas coisas já estão sendo feitas, por exemplo, o asfalto Salto Ventoso, que era uma coisa que, desde que me conheço por gente, lá na linha Miller, a gente ouvia dizer que um dia sairia asfalto Salto Ventoso. Que bom que iniciou, até graças ao movimento que vocês também fizeram, Márcio. Né? Então, fora esse asfalto para o Salto Ventoso, eu acho que não haveria problema nenhum de nós colocarmos como meta, por exemplo, fazermos 4 km de asfalto por ano em Farroupilha. Aí entra aquele pedacinho que falta para ligar a cooperativa da linha Jacinto, que não sei se você viu, Pedro, é uma das maiores empresas do município em termos de arrecadação de ICM. É grande. Tá? Então, nesses 4 quilômetros, nós faríamos essas ligações que, por exemplo, da loja que nós temos na cidade até a esquina da Independência, é paralelepípedo. Por que tem esses 150 metros, 200 metros paralelepípedo, o resto é asfalto? Se nós olharmos assim, já estou encerrando, por que nós não podemos fazer uma ligação asfáltica do cemitério, passando em frente à Big Fair, uma das maiores empresas do município, ligando com a rodovia que vai a Garibaldi aí? Então, sabe, são coisas que nós temos um pensamento um pouco diferente do administrador, que é do meu partido atual, mas que poderão ser complementadas. Márcio. Celso, mais uma vez um cumprimento a todos, um cumprimento agora especial ao Sérgio, que prestigia também esse debate importante. E antes de mais nada, dizer que nesse processo eleitoral é muito importante que a política ela está ganhando força na comunidade. Eu entendo que cada vez mais as pessoas independente do seu grau de participação na comunidade, estão vendo que a política, seja ela nacional, estadual e municipal, ela é decisiva para a sua vida, para o seu futuro e para a sua comunidade. E política, e eu acho que isso é uma grande... depende muito de cada um de nós que estamos aqui. A política, a base dela está na divergência. Mas só a divergência não vai produzir nada. É a partir das diferentes ideias que cada um aqui defende, bom, é a educação, é a saúde, é a segurança, nós termos a capacidade, quem está no governo, de construir esta unidade, este consenso a partir do diálogo com a comunidade. E penso eu que nesse aspecto é fundamental. E eu entendo, e nós já, desde o início do nosso mandato enquanto vereador, nós defendíamos que o nosso município, Celso, e você propõe aqui nesse debate a questão de investimentos de empresas no nosso município. Nós temos uma visão que, com o crescimento econômico do nosso país, que pode crescer ainda muito mais, e vai crescer mais,
Isso os números mostram que em plena crise mundial o Brasil cresceu. Imagina na medida em que a economia mundial estabelecer a normalidade, o Brasil está em ascensão, é uma referência no mundo. Isso terá reflexo direto no nosso município, principalmente se tratando no centro da Serra Gaúcha. O município de Farroupilha, nós somos um município privilegiado, não só na sua riqueza, na sua produção, mas geograficamente. Nós estamos cercados por rodovias estaduais que, digamos, nos permitem estrategicamente crescermos de forma espetacular, com a vinda de novas empresas, inclusive, e isso é visível na prática. Aonde eu quero chegar? E eu fico feliz agora que por 3 anos nós defendemos a necessidade de investimento em infraestrutura. Nós entendemos que o investimento em educação e saúde está garantido constitucionalmente. Independente de quem for o prefeito, vai ter a obrigação de fazer esse investimento. Na saúde e na educação é obrigatório. Legalmente, é uma garantia que está colocado. O que eu defendo, e o nosso partido defende, a necessidade de investimento em infraestrutura. E a infraestrutura será possível como? E aí que nós entendemos que o nosso partido tem um papel fantástico, já está fazendo, foi citado aqui a obra do Salto Ventoso, investimentos federais, a UPA que será construída, nós anunciamos através do deputado Fontana em 2010, e vou concluir, né? São investimentos federais importantes, mas o investimento em infraestrutura somente será possível com recursos próprios, com uma gestão equilibrada, com uma gestão eficiente, conforme já foi colocado aqui, mas acima de tudo, com parcerias com o governo federal e com o governo estadual. E nós entendemos que o nosso partido, hoje, estando à frente da presidência da República e da mesma forma o governo do estado, pelos sérios desafios de infraestruturas que nós temos aqui no nosso município, é fundamental um plano articulado com o Estado. A exemplo, e cito, essa semana em Caxias do Sul teve a autorização de fazer uma obra no RS. Eu entendo que é possível, pelas condições que nós temos, de ampliar essas parcerias e fazer ainda mais por Farroupilha para a nossa comunidade. Celso, só para não ficar uma meia-verdade, eu peço só um pequeno à parte. A obra do Salto Ventoso, Prefeitura Municipal, mais verbas federais. Tem que deixar também claro isso. É importante a participação do PT nas verbas federais, mas uma obra em parceria, Prefeitura Municipal com o Governo Federal. Prazer, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Sérgio Rossi, que por tudo que ele falou ali, a gente temos a certeza que ele é a gente que faz. Sérgio, e se tiver a felicidade de ser escolhido como o candidato da situação, eu particularmente te conhecendo, gostaria que tu fosse o candidato da situação, e se for eleito, eu tenho certeza que fará um trabalho melhor do que a atual administração. Porque os que estão na atual administração são políticos. Tu é empresário. Então eu tenho certeza, porque tu é a gente que faz. O Fim de Loja é uma das tuas grandes obras que acho que poucos teriam coragem de fazer o que tu fez. Só que tu sabes que essa é a vez do PMDB perder. Vocês estão há 12 anos no poder e quem vai ganhar vai ser a situação dessa vez. Com relação ao foco... Oposição. Eu falei a situação? Falou. É ato falho, com certeza. Inconsciente. Não, nós temos a certeza que a oposição dessa vez ganha. São 12 anos, é demais. Voltando ao foco da pergunta, Celso, nós somos favoráveis sim ao crescimento. Mas o problema que nós temos hoje aí é que falta um planejamento melhor por essa atual administração. Eles falam em crescimento harmônico, mas não existe crescimento harmônico. Existe a ambulância que vai para Caxias todo dia, existe a falta de creches, existe a falta de mão de obra, com muitas mães em casa que não têm com quem deixar os filhos. Então não adianta só fazer casa, tem que fazer um planejamento harmônico, tá? Nós temos no centro aqui ruas que não estão calçadas, nós temos problemas infinitos. E a atual administração fala em crescimento harmônico. Eu sou muito favorável ao crescimento, mas ele tem que ser em todos os ramos. E hoje a falta de mão de obra é devido à incompetência da atual administração em não fazer creches como a lei manda, e até fizeram um acordo com a promotoria
que é um acordo para inglês ver. Esse acordo aí diz que só terão direito a creches famílias que têm até 3 salários mínimos. Se uma mãe e o pai trabalham, com certeza eles passam de 3 salários mínimos, que a cidade paga bem pela falta de mão de obra. Então, mais uma vez, essa administração está fazendo para inglês ver. É o famoso caixa preta que a gente fala. E principalmente assim, essa administração desde o começo, que já são 12 anos, vamos lembrar sempre isso aí, eles dizem que nós não temos vocação turística. Nós podemos implantar no município a maior indústria do mundo, que é sem chaminé, e que tem todo um crescimento de mão de obra, uma energia limpa, e na realidade a prefeitura diz que nós não temos vocação. Gente, não tem na região, ou no Rio Grande do Sul, tantos atrativos no turismo como nós temos. E a prefeitura diz que nós não temos vocação. Espero que agora, quando a gente começar a discutir casa de cultura, teatro, que eles também não digam que nós não temos vocação, né, doutor? Para teatro ou para cultura. Né? E uma outra coisa assim que a gente tem falado muito, a falta de administração num crescimento harmônico. O ano passado foi gasto 10 milhões por mês. 10 milhões por mês, gente, são 120 milhões por ano, que foi o que essa administração consumiu no ano anterior. Para a gente ter uma base do que é esse valor, são 120 mil máquinas de lavar, que daria para comprar com esse orçamento. Nós não teríamos na cidade lugar para botar 120 mil máquinas de lavar. Alguém de nós sai na cidade e vê 1000 máquinas de lavar investido? Não. Foi sempre investido na nossa gente, que nós do PV dizemos que são nossa gente do partido e não nossa gente da cidade. Para concluir essa nossa participação, a atual administração disse mais de uma vez que acha irrelevante ter 14% do orçamento aplicado em funcionalismo, mas acha uma avalanche aplicar 8% em obras. 8% que na realidade não vai sair dos 153 milhões. Então, mais uma vez, para inglês ver, estamos dizendo que estamos gastando, mas não essa administração não diz quanto gastou e no que gastou. Tem muita caixa preta que nós queremos abrir ao longo desse debate e principalmente depois dessa oposição ganhar as eleições. 11 horas e 16 minutos, o programa já está se encaminhando para o seu final. Olha, nós vamos ter assim, sendo otimista, 1 minuto e meio para cada um, para deixar um tema livre para o que vocês queiram e até para suas despedidas dos caros convidados. Queridos ouvintes, companheiros de luta, eu gostaria de encerrar minha fala atentando para uma questão que eu, como médico, e durante a minha formação eu fiz faculdade na Universidade Federal de Pelotas, onde é premiado de forma sobremaneira a questão psiquiátrica. A gente estuda psiquiatria durante toda a faculdade. Eu queria que a população atentasse para os 3 bonecos que, estilizados, significam a administração atual. 3 porque são 3 mandatos. Acabou, encerrou. 3. Esses bonecos não têm olhos. Cuidado para figuras que lembram pessoas que não têm olhos. São arredondados e, portanto, olhando para o próprio umbigo. Tá certo? Olhando para o próprio umbigo. Então, assim, administração voltada para si própria, olhando para o próprio umbigo, sem olhos, sem visão do mundo, sem visão das outras pessoas. Então, assim, vamos pensar nisso. Isso é uma questão psiquiátrica, mas que serve para nós, para toda a população, até para aquele mais humilde, lá da linha República, que ganhou um asfalto, mas que o asfalto não passa na frente da sua casa. Enfim, para localidades diversas. Vamos ser felizes. Vamos aprender com aquilo que já foi feito, e foi muito, a fazer muito mais e fazer talvez melhor. Pedroso. Quero agradecer à Rádio Miriam, agradecer sempre pela oportunidade, né? Que Deus ajude que os meios de comunicação de nossa cidade tenham essa sensibilidade de nos dar espaço igual, coisa que não acontece. Nós falávamos de turismo, e eu estava vendo aqui, eu tenho o orçamento em mão. O pessoal, depois se o pessoal quiser um xerox, isso aqui eu dou. O turismo, esse ano foi destinado 796 mil reais para o turismo. Isso mal dá para pagar a folha de pagamento daquele pessoal que trabalha lá dentro. No entanto, para o gabinete do prefeito, viu gente, desses 153 milhões foi destinado
3.476.000 com algumas coisas. Quer dizer, para divulgação, e eu não sei se isso aqui está vindo para a Rádio Miriam, são 400 mil reais esse ano. O prefeito gasta para botar aquele monte de propaganda, aquele monte de coisa que tem o tempo inteiro, são 400 mil reais. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Isso, volto a dizer, é um modelo de governo. É aquele governo que manda fazer, sem consultar o povo. Nós queremos um modelo diferente, Sérgio. Nós queremos um modelo de governo que governe com o povo. Eu sei da dificuldade que o Sérgio vai enfrentar, porque tu tem que defender um governo que tem mazelas por estar muito tempo no governo, por se perpetuar. Então, quero dizer para vocês, de agora em diante, gente, prestem atenção, participem da política. A nossa cidade precisa e vai ter uma grande renovação. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Silvio Marqueto. Perdão. Eu quero agradecer à Rádio Miriam, ao Celso, nosso repórter, pela oportunidade do DEM estar aqui expressando as suas opiniões e dizer à população que é hora de mudar, é hora de repensar Farroupilha, é hora de votar na oposição para que essa oposição possa mudar para melhor. Nós temos que preservar o que está sendo feito, melhorar o que está sendo feito sempre. E não é se acomodando que vamos resolver, é enfrentando os problemas e é votando na oposição, que essa oposição está unida e está com o intuito de fazer Farroupilha crescer, pois com os orçamentos que se viu aqui do município, temos condições de fazer muito mais para o Farroupilha. Obrigado, Silvio. Rossi, até entraram umas questões aqui, já direciono. Mônica pergunta para o Sérgio se o senhor seria candidato a prefeito caso o Pascoal e o Bareta forem impedidos de se candidatar. Isso, mas algumas não. As outras são direcionadas aqui para o Glacier. Rossi, por favor. Bom, em primeiro lugar dizer a cara ouvinte que eu sou pré-candidato do partido, independente de qualquer situação. Isso é claro. Também gostaria de dizer ao meu grande particular amigo Glacier, de que quanto às creches, eu não concordo com essa história de caixa preta. Acho que os ouvintes também não gostam muito de ouvir essas teorias de caixa preta. Acho que isso não... Eu acho que quanto às creches houve um grande avanço. Não é um avanço ideal, pelo que diz a lei, pelo que as pessoas aspiram, mas eu acho que houve um grande avanço. Tanto é que foi feita toda uma negociação com o judiciário, etc. E eu acho que vai ser uma implantação gradativa. Acho que houve um avanço real. E a vez do PMDB perder, que Vossa Senhoria se referiu, eu quero dizer assim, eu tenho uma coisa boa a meu favor, que as pessoas em Farroupilha, a grande maioria me conhecem, sabem minha maneira de administrar, sabem o que eu fiz na minha vida em termos de administração, tanto particular como nas entidades que eu passei. Isso poucas pessoas podem citar. A administração atual, eu julgo que é uma administração boa, do meu partido, mas eu vejo, por isso que eu coloco à disposição meu nome, porque eu vejo que eu posso continuar muitas obras boas que o prefeito Bareta está fazendo, porém, com um novo sistema de gestão, eu acho que eu consigo produzir mais com esses 153 milhões e 500. Eu consigo produzir mais. Essa então é a minha intenção, a minha ideia, e as pessoas querem mudar o PMDB do governo, que está aí há tantos anos, que vocês citaram anteriormente. Eu não vejo muito problema nisso, porque as pessoas votam em pessoas e não em partidos. Hoje em dia está cada vez menos na moda votar em partidos, e sim votar em pessoas. Como as pessoas, na sua grande maioria, me conhecem, sabem a maneira que eu faço política, sabem a maneira que eu faço minha vida profissional, com certeza absoluta faria essa aposta no meu nome caso eu fosse candidato. Tenho certeza absoluta disso. E também eu sou um empresário popular. É até difícil de achar uma figura assim, né? O empresário normalmente é uma pessoa mais reservada. Como o Dr. Bareta, não. É um médico, mas é um médico popular. Eu acho bacana isso, quando a pessoa consegue ser importante no município, né? Ter uma função importante, melhor dito, né? Mas também ser popular. Obrigado, Rossi. Márcio, e tem um questionamento aqui, Márcio, dizendo sobre Henrique Bernardi, de Medianeira, pergunta para o Márcio quando a prefeitura vai providenciar para arrumar o desvio do pedágio. Quer dizer que acho que está providenciando, porque o passeio de amanhã parece que está se ajeitando lá.
Em relação a essa pergunta, eu acho que dizer que nos últimos meses nós fizemos vários pedidos à Secretaria de Obras que providenciasse essa melhoria, até porque é uma alternativa importante e que é inclusive uma referência de luta do nosso município contra esse modelo de pedágio que com certeza em 2013 é o compromisso do nosso governo do estado em encerrar esse pedágio. Então eu imagino que a administração deva o quanto antes providenciar essa questão. Mas em relação ao nosso dia de hoje, parabenizar a Rádio Miriam, aos colegas que aqui estiveram participando desse debate importante de construção de uma política cada vez mais adequada, que se baseie no diálogo, no consenso, que respeite a diversidade. Eu sou muito convicto dessa forma de enxergar a política. Eu entendo que a política é uma questão que devemos ter como prioridade o bem comum da nossa comunidade, o conjunto das questões. E por isso eu entendo que o nosso município, a administração futura, e é por isso que nós defendemos um bloco político que esteja alinhado politicamente ao governo do estado e ao governo federal. Que com certeza este alinhamento político, a exemplo de outros municípios da nossa região, terá um resultado prático na melhoria da infraestrutura, na busca de recursos, na melhoria da questão do nosso município do conjunto. Eu entendo que este é o momento, uma alternativa política que esteja alinhado ao governo federal e ao governo do estado, que isto é a comunidade de Farroupilha que vai ganhar, e é isso que nós vamos defender, priorizando a infraestrutura do interior, do meio rural e também do nosso município. Obrigado. Obrigado, Márcio. Glacir, e tem dois questionamentos aqui. O Alberto pergunta o que você quer dizer quando disse para inglês ver. As pessoas não entendem, então esclareça por gentileza. E o ouvinte pergunta também ao Glacir como um pré-candidato à prefeitura pode ser dono, o diretor da TV Farroupilha, e questiona que isso não é função incompatível. Não, a TV comunitária não tem dono, a proprietária é uma associação, existe dono dos equipamentos que prestam serviço à associação. Caro amigo Sérgio Luiz Rossi, apesar do senhor ter me chamado de Vossa Excelência, eu vou continuar... Vossa Senhoria, perdão, duplo erro. Vossa Senhoria, eu quero discordar, porque existe muitas caixas pretas, sim. Não sabemos aonde é investido do ProSaúde, não sabemos aonde, no que foi gasto 700 mil da Praça da Matriz, que hoje é um jardim e não uma praça. Praça é com árvore, jardim é tudo rasteiro, né? Então, assim, caixa preta existe sim, e quando se fala em nomes, eu acho assim, que nomes não resolve. Nós não precisamos de salvadores da pátria. A primeira delas é parar de enterrar lixo. Essa administração está enterrando a maioria do lixo seco que recolhe. Essa administração está investindo pouco em segurança, apesar de dizer sempre que é dever do Estado. O Estado não tem dinheiro para investir na segurança que o cidadão precisa. E se nós investirmos 1% da segurança, na segurança ainda sobra 99% para investir nas demais demandas. E por último, a gente quer reforçar o agradecimento à rádio, que é um dos veículos muito democrático na nossa cidade, porque nós do PV, em um ano, conseguimos dar uma entrevista em outra emissora FM e conseguimos dar 4 entrevistas nessa rádio AM e na televisão 2 vezes. Então, assim, nos jornais é mais fácil também, mas de um modo geral a Miriam é a mídia mais democrática da cidade e nós todos da oposição temos que agradecer muito a isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Glacira. Lembrando que a TV Farroupilha, Canal 14, vai retransmitir esse nosso debate, enfim, essa nossa troca de ideias. Depois do jornal. Depois do jornal, é isso. O pessoal que quiser ouvir e ver novamente, então vai ter essa chance na TV Farroupilha. Olha, quero agradecer aí ao Clayton Gonçalves, ao Pedro Pedroso, ao Márcio Kinlen, ao Silvio Marqueto, ao Glacir Gomes e ao Sérgio Rossi pela presença aqui. Olha, foi bastante produtivo, bastante democrático, isso que quero chamar a atenção, em alto nível, de vez em quando dá uma pegadinha assim, mas nada que esteja fora do contexto. Quero agradecer muito a vocês e dizer que certamente
no decorrer do ano a gente vai voltar a se encontrar aqui nesse estúdio aí de forma já com as candidaturas já firmadas, para que esse debate aconteça e a nossa população então possa definir qual o caminho que pretende seguir para os próximos anos. São 11 horas e 28 minutos, apenas chamando a atenção, amanhã aqui no painel nós vamos falar sobre a edição deste ano das Jornadas da Mulher, que acontece até o próximo domingo. Não percam. A todos que nos acompanharam até aqui, um bom dia, até amanhã.